ajudado tantas vezes já, né? E tem demonstrado esse carinho muito grande para com a nossa igreja. Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Genilson, ó Pai, te agradecemos por ele estar conosco, ó Deus, e rogamos as tuas bênçãos sobre a vida dele, ó Deus, e que agora, ó Pai, ele seja abençoado trazendo a tua palavra, a tua mensagem, ó Deus. Isso é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, também, logo após a mensagem, nós teremos a celebração da ceia como igreja. Nós esquecemos de falar isso no momento, mas os irmãos já perceberam, né? Então, que estejamos com os nossos corações preparados para participarmos da mesa do Senhor. Obrigado, Beth. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, um alto privilégio estarmos juntos, alegria mesmo, eu falo isso com todo o meu coração. Estamos juntos celebrando. Quem está aqui, tem uma visão muito linda da Igreja do Senhor Jesus nessa manhã. Está cheia. Eu até diria, tem lugar aqui na frente, para quem tem chegado aí. Linda igreja. A igreja que a gente fala é o povo mesmo, não é o prédio, o templo, mas a igreja, o povo do Senhor, né? Reunido para celebrar, para adorar. E é um momento muito especial para todos nós cristãos, quando a gente se reúne para celebrar, para adorar, cantar, sobretudo abrir o coração para o que o Senhor quer e tem falado a cada um de nós nesse tempo, né? O entusiasmo, a empolgação nesse tempo, né? Como a irmã orou aqui há pouco, né? Começando a colocar o pé no novo templo, né? Começa já a perceber, colocando o pé no novo templo, tudo sendo ajustado, que Deus possa continuar abençoando a Igreja Batista Nova Jerusalém, nesse tempo de desafios, porque é um tempo de desafios. Preguei recentemente aqui, eu disse, gente, a gente já está na metade do mês de janeiro. Janeiro, na verdade, já acabou ontem, já pisamos em fevereiro, esse ano vai passar muito rápido. E o que você tem projetado? Qual o seu propósito para esse ano, na sua vida pessoal, familiar, vida cristã, sua relação com a vida cristã? Nós vamos ler nessa manhã um texto muito conhecido, Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Esse episódio é mais um dos episódios de Jesus com seus discípulos. E a cada episódio, a cada capítulo, a gente hoje, de algum tempo para cá, vive uma febre das séries, né? Esse é mais um capítulo de uma das séries de Jesus com os seus discípulos. E cada capítulo da série de Jesus com os seus discípulos sempre nos traz algo novo para a nossa vida, que não fica restrito apenas àquele tempo, 2000 anos atrás, quando Jesus participou desse momento, mas que é aplicável, plenamente aplicável à nossa vida. Lucas capítulo 5, de 1 a 11, diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse o barco um pouco da terra, e assentando-se no barco, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, dizendo: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E assim fazendo, colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto de se lhes romper a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem socorrer. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundavam. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca e da grande quantidade de peixe. E de igual modo, também de Tiago, e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão:
não temas, mas de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Por sua palavra. Se eu te perguntasse hoje pela manhã, e vou perguntar, mas não precisa responder, o que é fracasso para você? O que significa fracasso para você? Você já parou para pensar? Estamos ainda iniciando o novo ano. O que é fracasso para você? Se você perguntar a um engenheiro civil, engenheiro, o que é fracasso para você? Provavelmente ele vai dizer assim, olha, é eu projetar, construir uma ponte e ela cair. Isso é fracasso para o engenheiro civil. Se perguntar a um cirurgião geral, cirurgião, defina fracasso para você, ele dirá, é fazer todo o possível, conduzir o meu paciente até a cirurgia e eu perder meu paciente na mesa de cirurgia. Isso é fracasso para o cirurgião. Se perguntar a um atacante de um dos times de futebol, atacante, o que é fracasso para você? É ele dizer, eu jogar 90 minutos, dar o meu melhor e o meu suor e não fazer um gol sequer. Isso é fracasso para o atacante. No entanto, meus irmãos, muitas vezes o fracasso pode acabar se revertendo num momento até mesmo sucesso na vida daquele que entende ou pensa que fracassou. Um incidente na vida de Pedro, apóstolo Pedro, ilustra muito bem essa verdade extraordinária, quando o fracasso acaba se tornando degrau para a vitória. E sabe, irmãos, vou falar uma coisa para vocês e para mim, há momentos que até os melhores falham, até os melhores falham. Faça qualquer pesquisa naqueles que são best-seller em qualquer situação, e ele vai dizer, um momento na minha vida, eu também falhei. O texto diz que os discípulos estavam na praia limpando, lavando as suas redes, cansados e desanimados. Essa linguagem aqui para nós que estamos aqui nesse momento no litoral, e para quem é caiçara de fato, vai entender bem. Os pescadores passaram a noite no mar pescando, voltaram sem pescar nada e estão, diz o texto, limpando as redes. Mas sabe, lavar ou limpar as redes não era uma tarefa fácil. A gente às vezes lê isso com tanta rapidez, mas quem é pescador sabe disso. Você tem que recolher, abrir, tirar tudo aquilo que está embaraçando alguns pontos da rede e deixá-la pronta para a próxima pesca. Nesse momento, nesse contexto em que eles estão ali limpando, lavando, organizando as suas redes, Jesus se aproxima deles, ali na praia, olha para aquela cena e fala, Pedro, eu gostaria de usar o seu barco nesta hora como um púlpito, eu quero falar a partir do seu barco, o barco de Pedro. Gostaria que você me levasse um pouco mais para dentro do mar, para que eu possa falar às pessoas que estão aqui na praia. E esse é o cenário daquele momento. A gente pode imaginar isso. Pescadores indo e voltando com o seu trabalho, pessoas chegando para a busca, a compra do pescado daquela manhã, e Jesus faz um pedido interessante. E diz o texto que Jesus entra no barco, Simão se afasta um pouco ali da faixa de areia, mais para dentro um pouco do mar, para que Jesus pudesse ver a multidão de pessoas e pudesse falar àquelas pessoas. E isso acontece, Jesus fala, ensina, como diz o texto, do barco, Jesus então ensina aquelas pessoas aquilo que era o projeto do reino de Deus para a vida de cada um. Quando Jesus termina de ensinar, ou de pregar, ou de proclamar, e as pessoas estão atentas à voz de Jesus, ele diz assim aos seus discípulos, agora, uma vez que eu já cumpri meu primeiro papel de proclamar aqui a palavra do Pai, agora vamos pescar. Jesus, que não era pescador,
chama pescadores para a pesca. Jesus era, lembra a profissão dele? Original, que aprendeu com o pai? Carpinteiro. Pedir para carpinteiro pescar, você pode ter problema. Pedir para pescador fazer móveis, você pode ter um problema. Mas Jesus, Senhor, autor de toda a vida, de todas as coisas, ele diz: Pedro, nós vamos pescar. Mas sabe, irmãos, olha que coisa interessante. Aí Jesus, que não é pescador, teoricamente, ele fala assim: só que nós vamos para águas mais profundas. E então ele diz a Pedro e aos outros: lancem as redes ao mar. O que esse primeiro momento nos ensina, irmãos, sobre fracassar ou ter vitória na vida, na carreira e na jornada? A gente sabe que Jesus nunca, jamais realizou um milagre que não tivesse um propósito, um ensinamento para fazer, porque Jesus usa milagres para ensinar princípios e propósitos. Esse incidente aqui na praia, relembrando, pescadores que não pescaram nada, Jesus que ensina a partir do barco, esse episódio, ou esse incidente, revela a nós, e talvez a você e a mim hoje pela manhã, o que fazer quando o nosso melhor não é suficiente. O que fazer quando o que você acha que é o seu melhor não foi suficiente? Aqueles pescadores deram o seu melhor durante a noite. Aliás, é bom lembrar, ressaltar que eles eram profissionais da pesca, não eram amadores. Eles viviam da pesca, então eles sabiam o que fazer, como fazer, mas eles voltam na manhã daquele dia frustrados porque não haviam pescado nada. O que fazer quando o nosso melhor não é o suficiente? Há momentos que você dá o seu melhor, eu sei disso, você sabe melhor que eu, dá o seu melhor. Lembra lá na empresa, no escritório, na sala de aula, no banco. Hoje vive-se um tempo em que metas são desafiadas para a gente alcançar, bater meta, é a frase do tempo, né? Tem que bater meta. Tem uma meta mensal para você fechar. E aí você dá o seu melhor, e quando vai chegando ali o finalzinho do mês, você tem meta para cumprir, você não conseguiu, você faz o seu melhor. O que fazer quando o nosso melhor não é o suficiente? Sabe, quando você estuda e dá o seu melhor para o concurso e você tira 3, 2, da prova, tira 4, você deu o seu melhor, passou tempo estudando. A parte mais interessante desse episódio aqui que a gente está conversando nessa manhã é a comparação entre as duas pescas, a frustrada e a que trouxe vitória. Os discípulos haviam trabalhado a noite toda. Quem é do mar sabe o que significa isso. Enfrentar os desafios do mar a noite inteira para trazer para casa o sustento, porque a pesca era o sustento daquelas famílias, e não apanhar nada. Mais tarde, porém, numa pesca de 10 a 15 minutos, diz o texto que os barcos estavam afundando de tanto peixe. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deixa eu fazer pergunta, respondam, podem responder. Nós temos ali dois cenários de pesca. Aqui frustrou os pescadores e aqui os alegrou. Deixa eu perguntar para os irmãos. O lago era o mesmo? Sim ou não? Sim. Os barcos eram os mesmos? Sim, eram os mesmos barcos. As redes eram as mesmas. Os pescadores eram os mesmos. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus Christ, Jesus Cristo, o Senhor da natureza, da obra e da tarefa. O que fez a diferença então? Eu queria nessa manhã, preparando o nosso coração para celebrar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, eu queria dizer que há duas diferenças básicas entre essas duas pescarias, e que essas duas diferenças hão de nos ensinar, para que possamos seguir quando a frustração vem e parece que houve fracasso na nossa tarefa. Aí entra Jesus, o divisor da água, e resolve a situação. Primeiro passo, que eu diria de 2, para se vencer o fracasso. Deixa eu falar para os irmãos o seguinte: primeiro, deseje a presença de Jesus na sua vida. Deseje a presença de Jesus na sua vida.
O verso 3 diz assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão. Jesus no barco de Simão. Deseje a presença de Jesus na sua vida. Irmãos, há muitas vezes a gente tem vivido um tempo muito difícil com relação também à fé cristã. Jesus tem sido para alguns apenas mais um objeto de adoração, dentre tantos que as pessoas vão elencando e trazendo para si. Nem sempre nós temos buscado Jesus na vida, no coração, ele tem sido mais um objeto. E muitas das vezes nós agimos mecanicamente com relação a Jesus. Aprendi a cantar, aprendi a orar, aprendi a ser dizimista. Isso vai mecanizando a relação nossa com Jesus. Isso vai robotizando nossa comunhão com Jesus. E quando a gente vê, nós não temos mais a devida comunhão. Deseje, meus irmãos, eu diria, ardentemente a presença de Jesus na sua vida. Jesus entra no barco, mas é interessante que Lucas faz questão de registrar no barco de Simão, aquele que provavelmente era o mais frustrado naquela manhã de pesca. A presença de Cristo fez grande diferença. A irmã disse muito bem aqui, a presença de Jesus é que fez a diferença. Não foi outra coisa. E aí eu mudo o tempo do verbo. A presença de Jesus faz toda a diferença. Fez naquele episódio, mas faz ainda hoje. Meus irmãos queridos, o escritor aos Hebreus, ele fala de modo contundente, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus, ele não mudou nada porque ele não muda. A Bíblia diz que nele não há nem sombra de variação, ele não muda. Desta vez, na segunda vez, os discípulos não estavam mais pescando sozinhos. Agora o mestre, o rabi, o Senhor das suas vidas, estava com eles. Em outras palavras, Jesus precisa estar no barco. Se tirar Jesus do barco, o problema vai acontecer. Jesus está no seu barco, meu irmão, minha irmã, no dia a dia, na tarefa do dia a dia. Quando você acorda às 6 da manhã, 7 da manhã, 5:30 da manhã, para iniciar a jornada do dia e da semana, Jesus está no seu barco, com você, com a sua família, na sua caminhada. Jesus precisa estar no barco, porque senão a frustração será grande e a derrota será grande. Na vida de Simão, o barco, porque era pescador profissional, significava subsistência. Ele precisava do uso do barco. Jesus estava no barco agora com ele. O lugar de trabalho de Simão agora é o púlpito de Jesus. Jesus está ali com ele. Jesus está no seu trabalho. Seus colegas de trabalho sabem que você é de Jesus, pertence a Jesus. A sua boca não se cansa de proclamar: olha, eu sou o filho, servo do Senhor, do Deus Altíssimo. E aí você consegue dizer aos seus colegas de trabalho. Jesus está no seu negócio, você que é empresário, microempresário, está no seu negócio. Então Ele pode te ajudar estando no seu barco. E você está à disposição dEle, porque é interessante. Os discípulos não recusaram a palavra de Jesus. Interessante, Jesus fala assim: nós agora vamos pescar. Eu vou dizer para vocês o que fazer. Meus irmãos, se eu estou naquele negócio, eu acho que eu tinha uma reação terrível. Jesus, espera aí, dá licença aqui, o pescador aqui sou eu. Eu vivo disso há décadas. Eu que sou pescador. Você entende de madeira, eu entendo de pesca. Você quer me ensinar a pescar? Passei a noite inteira pescando e nada. Aí você vai dizer agora, onde que eu devo ir pescar? Jesus, dá licença aqui, mas esse negócio é comigo. Eu acho que a nossa reação humana seria essa. Mas ele diz, não, olha, ele fala assim, olha, Senhor, nós pescamos, estivemos no mar a noite inteira. Ele começa o argumento, né? Estávamos no mar a noite inteira, já amanheceu. Estando no mar, não pescamos nada. Mas aí vem quando Jesus está no barco da gente, ele fala assim, mas, sobre a tua palavra, então eu vou obedecer. Eu estou meio duvidando que vai estar certo, mas a palavra é sua, Jesus, eu vou obedecer. Meus irmãos queridos, Jesus tem que estar na sua vida, deseje ardentemente a presença de Jesus
na sua vida, porque quando Jesus está no barco, o medo desaparece, o fracasso vai embora. Isso reduz nossa preocupação com os resultados, porque Jesus estará no barco. E quando Simão aceitou aquilo, o resultado foi incrível. Portanto, em primeiro lugar, deseje ardentemente a presença de Jesus em sua vida. E, em segundo lugar, obedeça o plano de Deus. Obedeça. E a palavra-chave aqui é essa. Obedeça o plano de Deus. Olha o verso 4. Jesus então disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as redes para pescar. Aqui está o plano estabelecido. Ir ao mar e jogar as redes onde Jesus havia indicado. Quando eles foram agora pela segunda vez, voltam ao mar, a pesca estaria sob a direção de Jesus, não era mais deles. Eles agora estão obedecendo a um comando, a uma ordem de Jesus, sob a direção de Jesus. Sabe, irmãos, se Cristo está dirigindo a sua vida e a minha vida, não há como errar. Não houve erro na segunda pesca. Se Jesus estiver no comando, não haverá erro algum, porque Deus não patrocina fracasso. Deus trabalha para nos dar vitória em Cristo Jesus. E isso não é teologia de prosperidade, porque o Deus a quem nós servimos, Ele afirma isso. Eis que estou convosco todos os dias, e o que eu falar vai acontecer. E a gente olha para os registros bíblicos e os milagres aconteceram como Jesus ensinou. É assim que Jesus faz. Não há como eu fracassar quando Deus, na pessoa de Jesus, está no comando. Quando Jesus fala assim, além disso, Jesus fala assim, olha, vamos pescar, pega o barco, voltemos ao mar. Aí Jesus fala uma outra coisa, que às vezes passa despercebido para nós. Ele fala assim, só que agora, Jesus fala assim, nós vamos para águas mais profundas. Está escrito no texto, vamos para águas mais profundas. Quem é pescador sabe disso, né? Os melhores peixes estão mais para dentro do mar. Os maiores peixes estão mais para dentro do mar. Jesus fala, vamos para águas mais profundas, porque a água rasa é para lambari, e eu não quero que vocês pesquem lambari. Vocês vão pescar peixe que vai arrasar com o barco de vocês. Jesus não disse isso, mas a gente está vendo que o resultado foi assim. Eles saíram da margem, saia da margem. A gente às vezes anda na margem, vive na margem, está satisfeito com a margem, né? A margem está bom. A gente anda aqui só onde o pé molha só a sola do pé. Vai para a água mais profunda, confia em Jesus, caminha com Jesus, deixa Ele entrar na sua vida, no seu barco, e não aceite água rasa para o lambari, mas vá para águas mais profundas. É claro, irmãos, ir para o alto mar tem riscos, tem perigos, mas é Jesus que estava ordenando. Em outros episódios das séries Jesus e seus discípulos, Jesus estava em barco, houve tempestade, houve naufrágio, e Jesus estava no barco e resolveu tudo. Havia risco sim, mas os discípulos estavam prontos para obedecer. Por isso foram para águas mais profundas. Na margem a gente vê apenas o racional. Na água mais profunda a gente consegue perceber que o sobrenatural de Deus vai estar agindo. Descanse em Deus, deixe Ele agir, mas obedeça. Obedeça o plano de Deus. Jesus disse, vamos agora fazer assim, muda o curso, e Ele ensina os pescadores o melhor caminho. E meus irmãos, o resultado está no texto, na conclusão do texto. Eles não conseguiam nem puxar as redes de tanto peixe, teve que chamar alguém para ajudar. Porque Deus, na pessoa de Cristo, deu a ordem certa e eles obedeceram a ordem certa. O pescador diz assim, à noite é melhor para pescar. Jesus diz, vamos pela manhã. Obediência ao plano de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Deus não trabalha com a lógica humana. A nossa lógica não tem sentido para Deus, que é o Senhor da história e da vida. O pescador achava e diz que à noite é melhor para pescar. Jesus diz, olha, mas comigo é diferente. Eu é quem dou a ordem para o peixe morder o seu anzol, viu, o pescador? Ele deve ter dito assim, olha, o peixe vai morder a sua isca, porque o Senhor da natureza é que está dizendo isso, sabe? Meus irmãos,
para superarmos, muitas vezes, aquilo que a gente pensa que é o nosso fracasso e transformá-lo em vitória, é preciso obedecer o plano que é de Deus. Por isso, nunca questione antes de ver o resultado. Bênção que eles não questionaram, eles obedeceram. Senhor, olha, a gente já fez o nosso papel a noite inteira, mas o Senhor está dizendo, vamos obedecer. E o resultado foi fantástico. Peixe que não cabia mais. Agora, uma coisa eu quero concluir para celebrarmos a ceia, que é interessante nesse texto, e às vezes a gente passa despercebido. É que quando o Senhor dá a bênção, concede a bênção, Ele concedeu na pesca, naquele momento, Ele não dá apenas para mim, para você, Ele dá para aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes, porque o verso 7 fala assim, na hora que a coisa estava apertando mesmo, eles falam assim, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e os outros vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. A bênção veio para eles, mas veio para aqueles que estavam em volta. Ele é o Senhor da bênção, o Senhor da graça, o Senhor da abundância. Que nessa manhã, irmãos, ao celebrarmos a ceia, você possa ter essas convicções. Primeiro, deseje ardentemente a presença de Jesus na sua vida e obedeça o plano dele. Dá uma cancelada no seu plano. Cancela seu plano. Senhor, é o do Senhor agora. Eu estava planejando até aqui, olha, fazer assim, assim, assim. Mas, Senhor, eu vou colocar de lado. Senhor, me dê, qual é o plano, então, para eu seguir nessa jornada que começa na minha vida, nesse ano? Nas finanças, no trabalho, na família, na saúde, no emprego, na vida cristã, na igreja. Senhor, olha, o plano agora é o do Senhor. E quero, humildemente, obedecer ao teu plano. E aí, meus irmãos, vou dizer uma coisa sem medo de errar. As redes dessa igreja não vão caber de tanto peixe. Não vão caber. Porque a graça, ela é abundante quando está nas mãos do Senhor. Sua rede vai ficar cheia, você vai pedir gente para te ajudar a puxar. Me ajuda aqui porque o negócio está pesado, eu não estou dando conta. Vem para cá, me ajuda. O verdadeiro crente, sendo abençoado, abençoa também outros. Que nessa manhã de domingo tão especial, nós possamos olhar para Jesus, o Senhor da vida e da natureza, e desejar a presença dEle todo o tempo na nossa vida e coração. E cumprir ou obedecer o plano que é dEle. Deixar que Ele, no seu agir, no seu modo de agir, possa nos ensinar. E aí, a gente aprende com aquele que pode ensinar, que é Jesus. Eu creio, irmãos, que naquela manhã, aqueles pescadores mudaram o seu jeito de ver a vida, dizendo, olha, se Jesus disser, faça. Se Ele incomodar, deixe incomodar, porque é com Ele, agora é com Ele, não é mais comigo. Como diz um hino muito antigo, não a minha vontade, mas a tua. Não é o meu querer, mas é teu. É assim que a gente deve caminhar como crente em Cristo Jesus. Uma só família, um só povo, buscando o melhor, todos juntos, para puxar a rede, trazer peixes que serão abundantes na vida dessa igreja. Esse texto conclui com Jesus dizendo, a partir de agora, você será pescador de homens, ou seja, você agora vai proclamar a palavra a pessoas, e as redes de pessoas vão encher, e você vai trazer gente para o reino de Deus. Amém. Pai, obrigado por Tua palavra, que nos instrui, nos orienta, nos corrige, que nessa manhã possamos, à semelhança desse episódio aqui de Jesus com os discípulos, que nós possamos, ó Deus querido, buscar ardentemente a presença do Senhor 24 horas da nossa vida, no que estivermos fazendo, caminhando, dormindo, trabalhando, viajando, que a presença do Senhor seja a nossa motivação, e que com essa presença na vida, nós possamos, ó Deus querido, querer de fato que o Senhor coloque o plano do Senhor para nós executarmos. Abençoa-nos agora quando vamos, de modo alegre, feliz e festivo, participar daquilo que traz à nossa memória, o sacrifício feito em nosso lugar. Que o Senhor possa, nesse momento, Pai, nos dar a visão correta, perdoar nossos pecados e fazer de nós, Senhor, instrumentos especiais nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Não a minha vontade,
Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, como certamente a igreja sabe, porque isso é doutrina bíblica, né? Primeiro, a ceia é do Senhor, não é minha. A ceia é dele. E ele compartilha ou partilha conosco. É a ceia do Senhor. A mesa é do Senhor. E ele convida para celebrar. É assim que funciona, não é?